É um prazer mais uma vez tê-lo com a gente aqui. E deixa Deus te usar. Beleza? Nós vamos fazer uma oração. Vamos ficar em pé. Eu gostaria também que você se apresentasse, talvez alguém não conheça ainda, mas vai conhecer hoje, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de sermos ministrados pela palavra de Deus. Pai, obrigado pelo privilégio e pela oportunidade de sermos ministrados pela Tua palavra. Hoje, para tratarmos de masculinidade e maturidade, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos edificar através da Tua palavra e da vida do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Tá com a liberdade aí, Ari? Beleza, estão me ouvindo, beleza, né? Tá muito bom aí? Então, suave, vamos lá. Qualquer coisa vocês sinalizam aí para mim. Bom, pessoal, eu me chamo Ariovaldo Júnior, sou pastor pelo Ministério Sal da Terra, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje faço parte do conselho do Ministério Sal da Terra e a gente tem trabalhado com muitas coisas, né? A gente tem trabalhado muito com internet, até mesmo antes dessa circunstância aí da pandemia. A gente tem trabalhado muito com evangelização a partir de algumas frentes de trabalho, principalmente em rua, algumas coisas bem específicas. Esse é o tipo de trabalho do qual eu vim. Sou pastor de uma congregação que tinha uma pegada evangelística muito forte e acabou sendo forçada a se organizar e a trabalhar, então, com famílias, né? E no meio desse processo todo, uma igreja que era de pessoas muito jovens, nós fomos, então, nos estruturando e nos tornando uma igreja de perfil mais convencional, à medida em que as pessoas cresceram, se casaram, passaram a ter filhos, né? Hoje eu diria até que, se for olhar pelo perfil, talvez não seja diferente de nenhum outro tipo de igreja. A única coisa que às vezes ainda tem um pouco de diferença é que nós, por termos vindo de um contexto mais alternativo, a gente tem algumas pessoas que ainda têm um perfil estético muito diferente, né? Muita gente tatuada, muita gente com um exterior bem diferente daquilo que às vezes a gente está acostumado. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado, inclusive por conta das demandas que a gente tem na nossa própria comunidade, com alguns assuntos que envolvem abordagens polêmicas, e uma destas questões tem sido a questão da sexualidade, a questão de se lidar com a pornografia, de como isso é uma realidade que, por mais que a gente fique fingindo que é sempre com o outro, é algo que acaba afetando, nem que seja no sentido indireto, todos os homens, todas as pessoas, né? E as mulheres também, obviamente. Mas a gente tem percebido na nossa caminhada que os problemas que nós enfrentamos quando falamos a respeito de masculinidade, eles são um pouquinho mais profundos do que aquilo que a gente esperava. Porque fica parecendo que nós estamos apenas apagando incêndios quando a gente fala das questões de tentar resolver os problemas no casamento, de tentar administrar, então, a interação que o cara pode estar tendo ali, sendo aprisionado pela pornografia. Só que tudo isso é muito pouco perto do tamanho da responsabilidade que Deus tem trazido para nós como homens, e a gente, então, precisa fazer uma reflexão um pouco mais profunda, né? Para que a gente vá aos fundamentos, a gente possa rever algumas posturas. E por que isso, né? Porque nós estamos vivendo um momento em que nunca o conceito do ser homem tem sido tão diluído e tão atacado como está acontecendo nesse momento. Nunca na história, talvez a gente tenha enfrentado uma oposição tão grande ao conceito bíblico de ser homem. E isso é muito sutil. No entanto, nós temos que entender que não é apenas as mudanças estéticas, as mudanças exteriores, que vão se traduzir por uma transformação que trarão coerência. Não é bem por aí que as coisas funcionam. Tanto que está até na moda hoje em dia, né? A gente vê a proliferação aí das barbearias, a proliferação aí do estilo ser homem, ser ogro. Todo mundo voltou a usar barba, né? Eu tirei a barba nos últimos tempos até por conta das máscaras. Eu acho que usar máscara de barba
É horrível, né, gente? Fica sufocando a gente. Então, nos últimos tempos, eu parei de usar barba. Mas o mundo está novamente tentando até resgatar esse conceito de masculinidade, só que, infelizmente, às vezes ele é apenas de natureza estética e comportamental. Eu não acredito que as mudanças apenas exteriores, as mudanças comportamentais, vão produzir frutos virtuosos para toda a eternidade. O que nós realmente precisamos é de uma transformação de entendimento, de um realinhamento com aquilo que nós percebemos, nós cremos, nós sentimos, como nós interagimos com a vida, com aquilo que a Escritura traz para nós, com aquilo que está já revelado a nós nas Escrituras, de modo que nós possamos rever, né, os nossos posicionamentos, rever as nossas motivações. E, infelizmente, quando a gente para fazer esse tipo de análise, o prognóstico que nós estamos enfrentando não é muito positivo. Tanto que a gente já vê os efeitos colaterais nas igrejas como um todo. As mulheres não estão equivocadamente reclamando da falta de homens na vida da igreja. As mulheres solteiras, né? Realmente não está tendo. Tem pessoas do sexo masculino, gente que nasceu com pênis. Mas isso apenas não significa ser homem, e cada vez menos está significando, né? Então nós precisamos de um resgate de princípios, resgates de um testemunho bíblico do que o Senhor deseja para nós, o propósito pelo qual o Senhor nos criou, para que a gente faça um balanço da nossa caminhada e a gente possa realinhar as nossas prioridades e motivações com aquilo que é o testemunho, inclusive, do próprio Jesus, né? Então, como a gente tem lido Bíblia e como a gente tem enxergado o nosso papel em sermos homens maduros na vida da família, no trabalho, na vida da igreja, na vida da sociedade. Então, meus irmãos, que tempos difíceis estamos enfrentando, onde nós, infelizmente, fomos pressionados a diluir o nosso conceito de masculinidade e, em muitos casos, até a gente tem sido pressionado a negar aquilo que era tão óbvio, talvez, em outras gerações. Então, esse papo de que está faltando homem, eu acredito que não é uma percepção equivocada, é reflexo, sim, daquilo que o mundo está sofrendo pela falta do posicionamento de cada um de nós. E, meus amigos, as pressões que nós sofremos, embora elas são sutis, né, elas acabam provocando grandes estragos no nosso entendimento. Até mesmo a nossa compreensão das Escrituras começa a ficar enviesada, começa a ficar tendenciosa, baseado naquilo que é o jeito que disseram para nós que um homem é, que um homem deveria ser. Isso pode parecer um mero detalhe, mas no final das contas vai alienando a gente a esta maturidade que se traduz por uma responsabilidade para com o todo. E aí, então, essa crise vai ficando cada vez maior, né? Não é à toa que as mulheres, ao enfrentarem esse tipo de crise da falta do masculino, elas estão tentando resolver os problemas com os seus jeitos femininos de lidar com as coisas. E se tem uma coisa que mulher sabe fazer, é resolver problema. O que não quer dizer que seja necessariamente o jeito que nós faríamos, mas elas dão os pulos delas, né? Elas vão fazer o que for necessário para que as coisas se resolvam. Por isso também muitos casamentos têm terminado exatamente quando a mulher percebe que ela não precisa de um marido para que ela consiga viver aquilo que ela sonhava que ela deveria viver. Né? Falar, então os homens se tornaram desnecessários? Não é isso. É que a nossa omissão, a diluição da nossa consciência de natureza, de vocação, de responsabilidade, faz com que a gente esteja preso em um círculo de imaturidade que nunca nos liberta. E aí o que vai acontecer? No final das contas, nós teremos uma relação com as mulheres da nossa vida, a nossa mãe, a nossa irmã, e posteriormente nossa esposa, e se a gente tiver filhas, né, uma relação infantilizada, uma relação onde a gente não consegue ser o homem de referência. Aí, então, a esposa da gente vai acabar vendo em nós a figura de mais um filho. Quando a sua esposa descobrir
que ela não precisa ser mãe de mais um filho, né? Ela vai literalmente dar um pé na bunda de cada um de nós e vai cuidar da vida dela. Isso é praticamente a receita de bolo da desgraça e que infelizmente a gente tem visto com muito mais frequência do que se imagina. Então, meus irmãos, mais do que ficar apenas tentando apagar os incêndios e resolver os problemas, eu acredito que nós precisamos ir na origem, né, dessas situações, para que nós possamos, então, resgatar esse conceito bíblico, esse conceito verdadeiramente cristão do que é ser homem. O mundo tem nos atacado com algumas informações que têm forçado uma diluição dessa percepção do ser homem. E isso culmina principalmente na diluição deste amadurecimento que deveria existir em todos nós. Então o mundo transformou, inclusive, a pessoa de Jesus em um ser feminilizado. Hoje, se você parar para pensar, Jesus, na figura do ideal aí popular, da imaginação popular, é uma mulher. É uma mulher. Não é à toa que desde a Idade Média ali já se começou a desenhar Jesus com traços muito feminilizados. Todos os quadros que você vê, ao invés de Jesus ser um cara que está ferido, está carregado de dores, mas ainda assim se porta como homem diante das situações, a gente tem um Jesus que se parece muito mais com a Maria do que com o José, por exemplo, que seria o seu pai ali de criação. E é estranho isso, porque nós podemos, sem medo de errar, afirmar que essa idealização que o mundo tem feito da pessoa de Jesus, ela é muito equivocada, ela está muito errada, ela está muito distante daquilo que a realidade histórica apresenta para nós. Então aquele Jesus triste, né, o cabelo comprido, aquela cara de sofrimento, pode ser muito bonito, pode ser muito piedoso, mas não traduz uma essência que comunica virtudes. E nós vamos sendo influenciados por essas coisas. No final das contas, a nossa percepção de masculinidade foi tão flexionada, tão pressionada, que a gente acaba, então, já aceitando essa diluição do masculino na pessoa de Jesus. Se nós não temos uma referência absoluta do que é ser este homem de Deus, então dificilmente nós conseguiremos, né, trilhar uma jornada na direção daquilo que é necessário para que nós sejamos esses homens. Então esta é a responsabilidade para cada um de nós, que a gente possa reavaliar o nosso entendimento, reavaliar a nossa compreensão a respeito do masculino e principalmente que a gente reaprenda a ler as escrituras com um olhar um pouquinho mais sóbrio, onde a gente enxergue as coisas como verdadeiramente são. E não lermos a escritura através desse viés, né, até ideológico que tem sido pregado, onde Jesus virou um cara frouxo. Jesus virou o Jesus, paz e amor, que nada mais é do que uma mulher que interage com as coisas muito mais de natureza, com uma natureza emocional do que com uma natureza responsável, no sentido de ser racionalmente aquele que decide estar numa posição desconfortável para que outros possam usufruir do benefício dos seus esforços. Então isso são características do masculino e a nossa geração, infelizmente, está carecendo demais dessas referências. Então, para a gente começar, meus irmãos, será que nós compreendemos essa pessoa de Jesus como um homem no sentido mais puro do que isso poderia significar? Homem no sentido de ser aquele que vai ser capaz de assumir a responsabilidade por coisas que ele não é obrigado, mas que ele entende que ele existe para isso, ele foi feito para isso. Se nós não enxergarmos o Cristo a partir desta visão, obviamente nós também iremos trilhar uma jornada onde a gente vai tentar sempre passar com nota 6 nas nossas expressões de graça. A gente nunca vai ser aqueles que fazem o que Jesus fez pela humanidade. Jesus chega diante do Pai e literalmente o testemunho que a gente tem é dele dizer que ele vai resolver o problema. Então, Jesus ousadamente afirma nos evangelhos que ele faz aquilo que ele viu o Pai fazer, que ele veio para resolver o problema do Pai, e mais do que isso, ele ainda diz, se alguém quer ver o Ai,
é só olhar para mim. Né? Então, quem vê a mim, vê ao Pai. O que é isso? Isso é um homem que se porta de maneira responsável, madura, na plenitude da sua masculinidade, chamando a responsabilidade para si. Quando nós não compreendemos isso e não lemos a Bíblia a partir deste entendimento, vai acontecer então que a gente vai aceitar as pressões da geração que a gente está vivendo agora, para que daqui um pouco a gente comece até a pedir desculpa por ser homem. E isso pode parecer absurdo, mas é muito sutil e tem acontecido demais. Nós temos confundido a verdadeira natureza do masculino, que é a expressão de atributos de Deus materializados na imagem que nós fomos feitos, que é conforme essa semelhança que temos com ele. Nós temos confundido isso com apenas as questões estéticas e comportamentais que o mundo tem colocado aí. Então, ser homem para o mundo é ter barba. Ser homem para o mundo é ser bruto. Ser homem para o mundo é ser grosso, né? É carregar peso. Estas coisas estão talvez até incluídas no universo das expressões de masculinidade, mas como eu disse no começo, elas são apenas estéticas e comportamentais. Se não houver a essência por trás de cada uma dessas ações, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ficar só na superficialidade e a gente vai perder então a verdadeira consciência do que o Senhor deseja que a gente esteja vivendo. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender o que é ser este homem segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o testemunho do próprio Cristo, para que a gente não tenha que, em ocasião alguma, pedir desculpa por ser homem. Eu não posso pedir desculpa por ser homem. Eu preciso ser um homem tão bom, tão íntegro, tão comprometido, tão responsável, tão maduro como Jesus foi. Se eu conseguir viver dessa forma, o mundo vai agradecer pelas nossas posturas, pelos nossos posicionamentos, pela nossa firmeza. Mas se eu me deixar levar pelas pressões dessa vida e começar então a aceitar essa visão feminilizada do que seria a pessoa de Jesus, infelizmente a gente daqui um pouco está pedindo desculpa por ser quem é. E aí dali um pouco o que vai acontecer? Seremos todos influenciados por essa feminilização, e não é que a feminilização seja uma crítica ao feminino, não é isso. O único problema é que o homem feminilizado é tão ridículo quanto a mulher masculinizada. Então, às vezes, nós estamos apenas disfuncionais nas expressões da nossa natureza. Deus não errou na nossa natureza em absolutamente nada. Todas as coisas que foram colocadas em nós como atributos, como força, como o jeito do homem interagir com a vida, isso tem propósitos, e nós precisamos, então, garimpar as virtudes desses propósitos na nossa vida, para que a gente possa glorificar a Deus através do exercício de todas elas. Então, o homem foi feito para quê? O homem foi feito para expressar parte dos atributos de Deus que estão associados à força, estão associados a vigor, estão associados a uma série de coisas. Tudo isso faz parte do masculino, tudo isso é parte também dessa imagem de quem Deus é. O feminino também expressa parte da natureza de Deus, mas não compete a nós expressarmos o feminino. Nós precisamos, no exercício da nossa masculinidade responsável e madura, gerar o ambiente seguro para que as mulheres não precisem atropelar aquilo que é a nossa vocação. Ou seja, quando um homem compreende o que é ser homem e se dedica a isso de todo o coração, com todo o seu empenho, ele não apenas glorifica a Deus, como ele abençoa todas as pessoas ao seu redor e proporciona para as mulheres um ambiente para que elas possam se desenvolver plenamente, também na sua própria natureza. Aí a gente já derruba completamente aquele discurso, né, que é um discurso bem enviesado também, né, bem ideológico, da questão do machismo e do feminismo. É óbvio que o machismo é um excesso, mas o feminismo, ao se apresentar aí como alternativa
equilibrada, ele não tem sido equilibrado. Ele se tornou o machismo ao contrário, mas é tão ruim quanto na maioria das suas expressões. Então nós precisamos entender que nós iremos abençoar as mulheres, nós iremos abençoar os nossos filhos, o trabalho, a sociedade, a igreja, quando nós estivermos plenamente comprometidos com essa compreensão da nossa natureza e com o exercício dessa natureza como homens maduros, homens que compreenderam o porquê estão aqui sobre a face da terra. Então, meu irmão, avaliando aí a sua vida, que conclusões você tira? Você tem pedido perdão por ser homem? Ou você tem cada vez mais buscado aprimorar a si mesmo para que viva de maneira coerente e de maneira que glorifique a Deus? É um desafio para todos nós. Isso dói, isso custa caro, nós precisamos de ajuda, sim, nós precisamos uns dos outros para a gente gerar ambientes de confronto, para que a gente tenha referenciais onde a gente possa também se espelhar. Tudo isso faz parte da vida, né? Mas não dá para a gente achar que isso também vai cair do céu. Sabe? Ah, pronto, estalei os dedos, agora eu sou homem, agora eu vou me portar dessa forma. Não. Tudo isso é também uma construção no nosso entendimento, um resgate de fundamentos, e a gente precisa trabalhar ativamente dentro disso daí. Eu escrevi um livro recentemente, né, falando sobre isso. Eu gostaria de pincelar algumas das características que eu anotei a respeito desse ser masculino para vocês, meus irmãos, para que a gente possa refletir, então, sobre o porquê da nossa existência e sobre como a nossa existência glorifica a Deus e provê ao mundo e às mulheres este ambiente estável, seguro, esse ambiente onde todos são abençoados pela plenitude do exercício da nossa masculinidade, né? Essa masculinidade madura. E um dos pontos que eu coloquei aqui, né, que é bem interessante, que nesse meu livro eu falei sobre, por exemplo, como que a gente tem colocado a figura do masculino também como alguém que precisa colocar todos os seus sentimentos à flor da pele, né? Nós estamos nesse processo de feminilização do homem, inclusive fazendo com que o homem se torne um ser primordialmente emocional, do que alguém que consegue ter o domínio das suas emoções e consiga agir de maneira racional quando lhe é demandado. Então, meus irmãos, só para constar, não existe na prática essa realidade de que o homem não chora. Jesus chorou, aliás, até o menor versículo que a gente tem na Bíblia, né? No entanto, nós precisamos compreender que as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas lutas, elas precisam ser dominadas, elas precisam ser domesticadas, para que nós não sejamos guiados pelo nosso sentimento. As mulheres possuem um atributo que também está associado a essa sensibilidade de Deus, essa projeção da imagem de Deus que está no feminino, né? Que é muito aflorado. A mulher praticamente foi feita para ser sensível, enquanto que nós, homens, fomos feitos, né, para termos uma sensibilidade diferente, uma sensibilidade que não está necessariamente escravizada pelo emocional. Como eu disse, isso não é um problema, é apenas uma disfunção, porque nós estamos fazendo aquilo que é uma característica típica do feminino e, infelizmente, muitas vezes não estamos fazendo aquilo que deveria ser uma característica típica do masculino. Então, como que isso se expressa na prática? E você vai vendo que não é a sua postura, é o seu entendimento. Um entendimento transformado naturalmente gera uma prática transformada. Então, nós homens, será que nós compreendemos essa responsabilidade de sermos aqueles que literalmente deveriam estar batendo no peito em todas as situações e chamando a bronca para nós? Chamando a responsabilidade, dizendo isso é o meu problema. Esse é o grande problema da humanidade desde o começo de todas as coisas, né? Quando Caim mata o seu irmão Abel e Deus aparece de uma maneira até meio cômica, né? Porque Deus faz uma pergunta para Caim que, no meu entendimento, é a pergunta mais descabida que existe, né?
Deus fala para Caim assim, onde está o seu irmão Abel? Como se Deus não soubesse, né, onde que o Abel estava, onde que o Caim escondeu o corpo, ele não soubesse o que o Caim fez. A pergunta de Deus é cômica pela questão de que Deus não está querendo saber, Deus está querendo que seja revelado o que está no coração de Caim. E aí, diante dessa pergunta, a resposta do Caim é absurda. Ele vira e fala assim, por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Né? Então a gente já vê que essa diluição da questão do masculino, da responsabilidade, dessa maturidade que se traduz por uma compreensão clara da nossa natureza e vocação, ela não é nova, ela é tão antiga quanto o pecado. Caim teve uma escola para aprender a ser um homem deficiente no seu entendimento? Com certeza teve. A gente vê na figura de Adão um exemplo ainda mais antigo, né? É o único mais antigo que tinha, mas mais antigo. Né? Adão, quando é confrontado com relação ao pecado que ele comete, e é engraçado como a Escritura traz isso para nós, porque a primeira pessoa a tomar do fruto ali da desobediência para com Deus foi a mulher, mas quando Deus vem tirar satisfações, Deus faz questão de conversar com o homem, né? E aí, então, quando ele está conversando com o homem, o que o homem Adão responde? Ele fala assim, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, Adão não apenas não assumiu a responsabilidade, como terceirizou a responsabilidade para Deus. Ele não disse que a culpa era da mulher, ele disse que a culpa era de Deus, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor tivesse me dado outra coisa, eu não teria esse problema. Né? E, infelizmente, essa tem sido a nossa postura quando nós estamos numa relação aí disfuncional com a nossa natureza. E nos nossos dias, meus irmãos, essa visão que se criou desse homem feminilizado tem feito com que a gente esteja se tornando escravos dos nossos sentimentos e, no final das contas, a gente não vai conseguir, sendo escravos dos sentimentos, sermos aqueles que responderão por tudo que nos cerca, por todas as coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque o emocional, ele está ligado, né, às coisas do coração, né, está ligado às coisas que nós sentimos, e o sentir, ele muitas vezes nos engana. Então nós deveríamos aprender a dominar, a subjugar os nossos sentimentos, e a gente assumir uma postura que de fato tem tudo a ver com o masculino, no sentido de chamar a responsabilidade para si e fazer aquilo que é necessário, mesmo que isso seja desconfortável. Esse é o testemunho de Jesus em muitas situações. Eu vejo dois exemplos na vida de Jesus que talvez sejam os mais drásticos. O primeiro é ele ter que, como homem, se relacionar com Judas Iscariotes. Gente, Judas não foi escolhido num sorteio. Judas não é alguém que Jesus resolveu pegar 12 ali para ver qual que era o que ia traí-lo mais adiante. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus sabia muito bem quem era Judas Iscariotes, e inclusive ele sabia qual era o propósito disso tudo. Agora, imagina para uma mulher ter que conviver por 3 anos com um traidor, com alguém que você sabe que na primeira oportunidade que tiver, vai te trair, vai te dar a facada pelas costas aí. Uma mulher jamais suportaria isso. Por quê? Porque a mulher, ela é mais sensível do que a gente para algumas questões. Isso não quer dizer que a mulher seja fraca, isso não quer dizer que a mulher esteja errada, não. Faz parte da natureza dela, essa expressão da sensibilidade de Deus, né, como parte dos atributos que foram colocados no seu ser. Entre a relação de um homem maduro e uma mulher madura, a gente tem a melhor representação visível dos atributos de Deus. E essa, inclusive, é a base para o casamento. Tem gente que, quando fica procurando casamento na Bíblia, está procurando a festa, está procurando a cerimônia, está procurando qual que é a liturgia.
e não compreende que o casamento é um homem responsável se relacionando com uma mulher responsável, cada um no pleno exercício da sua natureza, de maneira complementar, né, se colocando numa relação onde um abençoa o outro abençoa um, de uma forma que todo mundo é abençoado, todo mundo ao olhar para os dois e essa união perfeita, dizem então, olha, agora eu consigo ver Deus através da relação de vocês, com todos os problemas que vêm junto, viu gente, por causa da nossa natureza caída, né? Então, nós precisamos compreender que nós como homens precisamos fazer diferente do que Adão fez, precisamos fazer diferente do que Caim fez. Nós precisamos ser responsáveis. A maturidade vai se traduzir por sermos aqueles que respondem, aqueles que ativamente dizem, o problema é meu. A gente se coloca à frente, a gente vira e não espera ser convocado para carregar peso, a gente não espera ser convocado para fazer a mudança, para encher a laje, para ter que lidar de maneira afetuosa com o traidor. Então Jesus conseguiu se relacionar com Judas Iscariotes, e o que Jesus fez com Judas Iscariotes é extraordinário, porque no final das contas, Judas se tornou ainda mais indesculpável, pois ele recebeu de todas as virtudes, de todo o poder. Você consegue imaginar Judas Iscariotes pregando o evangelho e as pessoas se convertendo? Pois é, mas isso acabou acontecendo. Você consegue imaginar que quando Jesus mandou os discípulos 2 a 2 para sair pregando nas cidades ali, Judas pode ter sido um desses também que veio testemunhando que no nome de Jesus ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele fez um tanto de coisas. E com certeza, quem ouviu a pregação de Judas e se converteu, ou quem foi batizado por Judas, não teve que procurar outro apóstolo para revalidar o milagre, revalidar o batismo, não. Porque a autoridade estava no nome de Jesus, né? Então Jesus não privou Judas de nenhum privilégio, de nenhuma das coisas que ele veio para trazer para os seus. Essa postura de Jesus é uma postura verdadeiramente masculina. E às vezes a gente fica achando que Judas é o problema, mas eu vou falar para vocês a real, pelo menos Judas, Jesus já sabe quem é, né? Agora os outros, embora ele saiba também quem são, quando você pega um sujeito como Pedro, Pedro parece que dá muito mais problema do que Judas, né? Judas deu problema lá no final, né? Mas Pedro parece que deu problema ao longo de toda a caminhada. Um homem duro, um homem que de forma alguma alguém escolheria ele para fazer parte da sua equipe para qualquer coisa. O cara às vezes parece que mais espalha do que ajunta, é um homem atrevido, mas por outro lado também é um homem insolente em muitas situações, né? E o que acontece? A postura de Jesus, onde ele consegue então ser afetuoso com esse cara que está tão distante daquilo que é o ideal de Deus, Jesus consegue através da sua postura fazer com que Pedro se torne o líder, né, desse colégio apostólico, ele se torne a grande referência, ele se torne alguém ali que tem um peso enorme na história da igreja primitiva, pela transformação que ele sofreu. Quando você começa a ler Atos e ver o discurso de Pedro ali, você fala, cara, como que esse homem não se parece com aquele homem lá do começo, né? Então, é bem essa a realidade. Pensando na nossa vida, como nós, então, temos nos portado com relação às nossas emoções. Nós temos nos guiado por ela, ou por elas, né? Ou nós temos nos guiado por aquilo que nós sabemos, de maneira, às vezes, até um pouco mais fria e racional, compreendendo que o nosso papel perante o mundo deve ser o de sermos responsáveis. Essa maturidade na nossa masculinidade será plena quando nós formos aqueles que vão bater no peito e vão dizer, o problema é meu, com relação a todas as coisas. Gente, tudo que as mulheres precisam, por mais que isso possa parecer uma utopia, porque às vezes parece que as mulheres precisam de tudo e sempre querem alguma coisa a mais, né? Mas no final das contas, tudo que elas precisam é desta referência de estabilidade. Um homem que ela sabe que na hora H, na hora do desespero, esse cara vai bater no peito e fala, nós vamos para debaixo da ponte se necessário, mas vai dar certo porque eu vou fazer dar certo.
Nós vamos trabalhar, nós vamos dar o sangue, e a mulher, então, consegue sentir confiança nessa expressão, nessa relação. Então, gente, nós precisamos resgatar isso no nosso conceito de identidade. Tá precisando? Meu filho aqui tá chamando minha atenção. Bom, vamos lá. Nós precisamos, então, assumir a responsabilidade por aquilo que é este ser homem, por aquilo que é, então, nos relacionarmos com a vida, chamando a responsabilidade para nós. E aí, meus irmãos, essa questão que eu falei do homem não chorar, não quer dizer que nós não sentimos, que nós iremos ser essas pedras emocionais, não. Tem muito homem aí que está entrando em depressão, que está quase morrendo, exatamente por conta de ficar represando os seus sentimentos. O que nós precisamos é saber onde a gente deve derramar, onde a gente deve tratar cada um dos nossos sentimentos. E exatamente por conta disso, essa vivência comunitária da igreja é tão importante. Será que entre nós temos um grupo onde nós nos validamos naquilo que são as virtudes que Deus deseja em nós? Ou a gente se reúne só para ficar falando mal das mulheres, para ficar reclamando das coisas da igreja, ao invés da gente assumir essa responsabilidade de uma maneira mais ativa? Então, entre nós, meus irmãos, existem ocasiões, e deve existir, né, onde a gente deve se rasgar mesmo em choro, a gente deve colocar todas as nossas emoções, e diante de Deus, também, sem sombra de dúvidas, devemos fazer esse tipo de coisa. Mas tudo isso para que haja entre nós um ambiente, onde a gente trabalhe um ambiente, onde nós possamos nos estimular mutuamente na busca por essa maturidade, que vai se traduzir por algumas posturas, né, que serão bem ativas, bem proativas mesmo, coisas que traduzirão uma compreensão correta a respeito de quem Deus é em nós e de quem nós devemos ser na sociedade em que a gente está inserido. Então nós não vamos fugir de sujar as nossas mãos, nós não vamos fugir do trabalho, nós não vamos fugir da responsabilidade de pegar aquilo que tem que ser feito e dizer, isso é problema meu. Nem na igreja, nem no nosso trabalho, porque hoje no trabalho, o que está acontecendo? O homem se tornou vagabundo. O homem, ele ganha R$1.000, ele quer trabalhar 900, porque na cabeça dele ele ganha pouco. Só que ele ganhando 1.000 e trabalhando 900, ele não compreende que isso é injusto. Isso não é postura de homem. E às vezes nós nos validamos nessas incoerências, ao invés da gente se validar naquilo que é correto, naquilo que a gente deveria estar vivendo. Então, nós precisamos sermos aqueles que se estimulam mutuamente no sentido de ir lá e entender que nós estamos aqui para sujar a mão mesmo. Nós estamos aqui para trabalhar duro. Nós estamos aqui para chegar em casa fedendo. Chegar em casa suado, quebrado. Ah, mas o que tem a ver isso com ganhar dinheiro? Não tem nada a ver. Eu até falo muito isso, que a gente ganha dinheiro mais pensando do que trabalhando, né? Mas trabalhar não é maldição. Trabalhar não pode ser algo obstinado apenas no sentido de resolver nossas questões financeiras. Trabalhar é a expressão de uma vocação. Então, meu irmão, durante esse período de pandemia, pode ser que alguns entre nós tenham perdido o emprego. Pode ser que alguns entre nós, né, tiveram seus contratos aí suspensos e estão recebendo aí algum auxílio do governo e está ficando em casa. Mas eu vou dizer um negócio para você. Isso não quer dizer que você está sem trabalho, você pode estar sem emprego. Trabalho tem muito para fazer. E quando a gente não compreende isso claramente, nós não estamos exercendo a nossa masculinidade de maneira madura. Então, nós precisamos que entre nós seja gerado esse ambiente, onde a gente se estimula a sujar as mãos, onde a gente se estimula a não sermos omissos, para que a gente pare de fugir das brigas que precisam acontecer. O homem do século XXI tem se tornado um homem omisso. Ao invés do cara ir lá e lutar por aquilo que são as coisas importantes, a gente virou a geração que vai na internet e fica falando borracha. Aí na internet todo mundo é corajoso, todo mundo é machão, todo mundo denuncia tudo, né? Todo mundo fala mal de tudo. Mas no mundo real é um bando de tanga frouxa. É um bando de gente que não consegue se portar de maneira responsável.
Então nós precisamos, entre nós também, nos estimularmos a sermos aqueles que vão lutar pelas coisas que são corretas. Vocês querem ver uma coisa que hoje está em crise? Por exemplo, você fala assim, e se tiver uma guerra? Como é que faz? Se tiver uma guerra, gente, né, o cristão mediano dos dias de hoje se tornou a figura do primeiro que diz assim, não, eu não vou para a guerra por causa da minha fé. E é curioso isso, porque quando a gente fala numa guerra, será que a gente compreende que existem guerras lícitas e guerras ilícitas? Por exemplo, uma guerra que a gente considera como lícita, não apenas biblicamente, como também pelo testemunho de toda a igreja, é quando a gente está falando, por exemplo, de uma nação tentando invadir a nossa nação, destruir o nosso país, destruir a nossa sociedade. Então, esse tipo de guerra é uma guerra considerada lícita, né, onde a gente vai lá e vai fazer um serviço extremamente desagradável, colocando a nossa vida em risco, né, e até mesmo sendo um instrumento, como diz lá em Romanos 13, né, um instrumento para manifestar esse zelo de Deus punindo o ímpio naquilo que ele está fazendo de maneira equivocada. É ruim, é péssimo, ninguém gosta disso. Só que, meus irmãos, tem horas que não dá para fugir. E quem dera a gente estivesse falando só de guerra, de tiro, de armas, né? O duro é quando nós estamos falando das pequenas lutas do nosso dia a dia. A luta, às vezes, para ter que confrontar o nosso patrão no trabalho e virar para ele e falar assim, isso que você está pedindo para eu fazer é errado e eu não vou fazer. E se você quiser que alguém que faça desse jeito, você pode me mandar embora, então, e contrata outra pessoa. Porque eu não estou aqui para ser alguém que faz coisas ilegais. Se eu posso enganar outra pessoa, quem garante que eu não vou também tentar enganar você? Isso é uma postura de homem, não fugir de uma briga justa, de uma briga lícita. Na vida da igreja também. Às vezes a gente vai contemporizando com algumas coisas que estão erradas, ao invés de nós sermos aqueles que vão rolar na brita, se necessário, para que a gente possa se estimular mutuamente para vivermos em coerência. E são muitas outras coisas. A gente vai poder ir ensinando uns aos outros como ter uma relação saudável com o dinheiro, que é uma das patologias do nosso tempo também. Né? Gente, todo mundo está ficando endividado. E as pessoas muitas vezes não estão ficando endividadas por necessidades. Estão ficando endividadas pela falta de habilidade de lidar com o dinheiro. Nós podemos gerar um ambiente de responsabilidade e de maturidade entre nós. Nós precisamos fazer com que entre nós haja, então, um ambiente onde a gente cultive virtudes e cultive admiração, no sentido de que a gente estimule uns aos outros para que o outro possa ser esse homem de Deus cada vez mais maduro, que caminha cada vez mais na direção daquilo que a gente vê no testemunho de Jesus. E, meus irmãos, o testemunho de Jesus, releia o Novo Testamento nesses dias e começa a pensar em Jesus como um homem, como alguém da mão calejada, porque ajudou o seu pai ali no trabalho de carpintaria durante muito tempo. Jesus não era marceneiro, não, viu? O José era carpinteiro, é diferente. Ele não mexia com móvel, ele mexia com casa. É serviço um pouco mais pesado, tá? Então, releia o Novo Testamento e repense isso. E comece a, então, imaginar sobre como, muitas vezes, a gente está vivendo algo muito aquém daquilo que a gente poderia estar vivendo. Então, é um desafio, viu, meus irmãos? A administração de dinheiro, o cultivo das virtudes, a referência que a gente deve ser para os nossos filhos, para a nossa esposa, como que a gente ser homem vai fazer com que a gente abençoe também as mulheres, como eu falei, que estão ao nosso redor. Como tudo isso, meus irmãos, se traduz por virtudes que não dá para deixar para depois. Coisas que, infelizmente, o mundo está sofrendo pela nossa ausência, pela nossa falta de posicionamento. Então, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa refletir aí a respeito da nossa imaturidade. Isso não é palavra para um ou para outro. Eu creio que todos nós estamos sendo bombardeados nesse nosso senso de masculinidade, estamos tendo o nosso conceito bíblico de masculinidade diluídos, e, portanto, essa reflexão se faz necessária constantemente na jornada de todos nós. Agora, se a gente conseguir
assumir aí essa postura de dizer, Senhor, eu quero ser esse homem de Deus mesmo, e a gente começar a se estimular mutuamente para que nós sejamos, entre nós precisamos de um ambiente um pouquinho mais hostil mesmo, porque nós somos homens, nós não estamos aqui para ser político. Nós deveríamos, entre nós, cultivar intimidade, compromisso, para a gente poder botar o dedo na cara um do outro e falar, seja homem. Falar, você não vai mais tratar sua esposa desse jeito. Você vai parar de ficar reclamando do seu trabalho. Você vai parar de ficar reclamando da igreja. E aí a gente vai lá e assume a responsabilidade pelo que tem que assumir. Se nós fizermos isso, meus irmãos, o fruto disso na nossa vida, na nossa existência, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa renda, mas principalmente na sociedade, vai ser muito positivo. Então, em nome de Jesus, que a gente possa aí avaliar quais têm sido as crises da nossa vida, quais têm sido as crises do nosso entendimento, para que a gente se supere nessa questão aí. Quer abençoar a sua mulher? Seja homem. Mas não seja qualquer tipo de homem, não seja o homem aí que o mundo está dizendo que você tem que ser, não. Seja um homem segundo aquilo que o Evangelho traz para nós, que Jesus foi. Se a gente conseguir viver isso, meus irmãos, todas as coisas vão se encaixar, todas as coisas vão dar certo aí. Beleza? É isso, meus irmãos. Vai ter perguntas aí? Eu não sei como é que está combinado hoje. Vai ter algum tipo de interação? Vai ter sim, Ari. Opa, então vamos lá. Depois, mais para frente, a gente ora, né? Isso. O pastor vai trazer o microfone sem fio, eu vou estar levando para as pessoas, tá? Ei, 1, 2. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Anderson, eu sou pastor do Ministério de Louvor aqui, da área de louvor da comunidade, e eu queria saber do senhor se as nossas canções cristãs, elas estão afeminadas, ou se o próprio termo, a noiva do Cordeiro, nos dá essa legalidade, ou se nós estamos viajando. Cara, questão delicada isso daí, né? Realmente a igreja é noiva, a igreja, nas palavras de alguns dos reformadores, né? Ela é o útero onde nós somos gerados, então há realmente um conflito aí de expressões, porque nós precisamos ser homens e 100% homens, entendendo que somos parte de um todo que é feminino, né? Mas isso não dilui a responsabilidade das partes. Isso não faz com que a gente seja menos homem para que exista a igreja na sua expressão feminina. Até porque, para nascer uma mulher, precisou de outra mulher, mas também precisou de um homem. E esse homem teve que ser homem. Então, nós, no exercício de cada uma das responsabilidades das partes, não podemos diluir, né, o nosso senso de masculinidade. Agora, isso que você falou das canções, é exatamente isso. Por que hoje nós cantamos muito mais a respeito de coisas que nós sentimos do que de coisas que nós sabemos? Essa é a grande diferença entre as canções atuais e as canções antigas, que muitas vezes a galera não para reparar, né? Então, antigamente, quando você pega as músicas que a gente tinha nos inários, era muito mais natural que mesmo quando a gente falasse da angústia, era uma postura um pouco mais proativa. Se falava da esperança a respeito daquilo que Deus já fez por nós. Falava-se a respeito dos atributos de Deus, da glória de Deus, da força de Deus. Então, o Senhor era o nosso general. Era uma coisa muito mais ativa do que apenas essa coisa reativa. Agora, hoje, a gente enfatiza apenas os aspectos emocionais. Eu não estou dizendo para a gente jogar as canções que têm esses aspectos emocionais fora, né? Nós precisamos, claro, da licença poética, o feminino também vai se expressar, né? Mas nós precisamos trazer um pouco dessa
maneira masculina de interagir com as coisas. Isso tem que ser resgatado. E detalhe, os ministérios de louvor da maioria das igrejas, se você parar para pensar, está dominado pelas mulheres. Quer ver outro lugar que está dominado pelas mulheres? Ministério com criança. E por quê? Quer ver outro lugar que está dominado pelas mulheres? Ensino infantil na escola mesmo, não estou falando nem da igreja. Por que não tem homens para ensinar para as crianças? Olha, gente, há 100 anos atrás, não havia mulheres professoras. O ensino era dominado por homens. As mulheres foram chegando, elas foram ocupando espaço, e aí os homens, literalmente, foram se tornando omissos. Eu não estou dizendo que ter mulheres no ensino seja ruim, mas eu acredito que deveria haver, até por uma questão de lógica, uma proporcionalidade nesse negócio. Ou as nossas crianças estão precisando só de figuras maternas nas nossas salas de ensino bíblico ou nas escolas? Eu acredito que não. Nós precisamos da referência dos homens. E aí, quando a gente traz isso para o louvor, também com certeza. Nós precisamos da poesia e da sensibilidade feminina, mas nós precisamos também das expressões masculinas, porque esse equilíbrio das expressões vai trazer plenitude, né, de ensino, porque o louvor ensina. O louvor também comunica virtudes, e às vezes a gente não está pensando nisso, a gente está querendo só gerar um ambiente legal, e aí a gente não se liga que algumas canções que a gente vai cantando, que vão indo por esse viés apenas emocional, 5 minutos para aprender a música e depois leva 20 anos para você tirar isso da cabeça do ser humano, se for ensinado errado. Mais alguma questão? Porque, assim, a minha crise, ela partiu daquele louvor. O meu amado é o mais belo entre milhares. E eu tenho uma crise para cantar isso. Não é, na verdade, não a crise. Eu ficava me perguntando, meu Deus, será? Cara, eu falo o seguinte, eu falo que na minha visão Jesus é feio. Eu acho que quem tá vendo Jesus bonito não tá lendo direito a Bíblia, né? Porque, lá em Isaías fala que não havia nele beleza alguma, não havia coisa alguma que fosse desejável, né? Aí eu falo, eu acho que Jesus é feio, sabe? Mas não feio no sentido... porque feio é muito relativo, né, gente? Se só gente bonita casasse, a gente tava tudo solteiro, né? E no entanto, Deus é gracioso, dá cegueira para as mulheres, e a gente vai casando. O que eu diria é que Jesus, ele é mais rústico do que aquilo que às vezes nós estamos pintando. Então, essa falta de equilíbrio é realmente um problema, né? Então, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas. Aqui foi uma luta para a gente conseguir fazer o louvor dar uma equilibrada, sabe? Porque eu não queria ser o cara que fica ditando regra para o grupo de louvor, porque eu não sou do louvor, eu não canto, não faço nada, mas aí chega um ponto que eu começo a ser o cara que fica limitando, né? Aí sabe o que a gente fez? A gente gastou um tempo muito juntos fazendo meio que um devocional em cima das letras, fazendo uma análise das letras, mas isso é entre nós, porque o que eu queria era ensinar para os músicos aqui da igreja a maneira de pensar, e aí ficou até legal. Tem uns caras que ficou até xiita demais pro meu gosto, eles são até muito radicais. Às vezes eles pegam uma letra e mudam um negócio que eles falam assim, não, isso aqui tá impreciso biblicamente. Calma, mano, tem que ter um pouco de licença poética. Mas de fato falta, carecemos de uma figura, de um posicionamento do masculino aí nos nossos dias. Beleza? Próximo aí, por favor. Paz e graça, pastor. Opa, uma ótima noite. Pastor, teve uma parte aí do ensino que é com relação à ilicitude e à licitude das guerras. Então eu vou tentar trazer a guerra como sendo um mundo, né? Então existe o país como sendo o meu mundo, a comunidade como sendo o meu mundo e a minha família como sendo o meu mundo. Então, quando um agente externo tenta invadir esse mundo, tanto no âmbito do país, da cidade, da comunidade, como da casa, qual seria o ponto da licitude ou ilicitude de um ato agressivo da minha parte para tentar defender aquilo que seria, assim, a minha família, por exemplo?
É um grande desafio a gente se relacionar com essas coisas, porque os valores, né, da nossa sociedade estão sendo influenciados por princípios que muitas vezes estão batendo de frente até mesmo com aquilo que a Escritura trazia, né? Então, por exemplo, você quer ver uma coisa? O cristão precisa ser a favor da pena de morte? Não, de maneira nenhuma. Isso é algo que cada um pode ter uma visão, uma cabeça tranquilamente. Mas se a gente parar para fazer uma análise fria do que a Escritura fala sobre pena de morte no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente vai perceber que ela não é tão absurda assim. Por quê? Porque a relação com a justiça nos tempos bíblicos era uma relação de um mundo que se relacionava muito mais com o conceito de reparação do que com o conceito de ressocialização. Essa ideia de ressocializar o criminoso e tudo mais é ótima para nós, né, que demos aí as pisadas na bola em N situações da vida da gente. Mas, biblicamente, ela não fazia sentido. Então, como que funciona toda essa relação com a justiça no Antigo e no Novo Testamento? Sempre a reparação. Então, no Antigo Testamento é através da lei. Mas no Novo Testamento, embora passou-se a ter o perdão, passou-se a ter um tanto de coisa, ainda assim continuava havendo essa questão da reparação. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele é preso pelo Sinédrio, e ele está ali um pouquinho antes de apelar para César e ser enviado para ser julgado em Roma, ele fala assim, se eu cometi algum crime digno de morte, eu não me recuso a morrer. Eu só quero que digam qual crime foi esse. Né? Então, Paulo fala tranquilamente que ele compreende que existam crimes que deveriam ser punidos com a morte. Então, tá vendo como isso que é uma questão que era um ponto pacífico no tempo bíblico, hoje já não é mais? Hoje a gente fica assim, não, mas a pessoa tem que ter mais uma chance. Quantas chances? Olha, quem acredita na questão da eleição de Deus, pensa pela seguinte ótica, de que a salvação não é comprometida pela morte. Ou seja, se Deus me chamou para a salvação e eu assassinei alguém, certo? Não foi legítima defesa, que seria lícito, né? Mas eu cometi um crime mesmo. Se eu for morto pelo crime que eu cometi, isso não compromete a minha salvação. Né? E, inclusive, eu posso ser perdoado e devo ser perdoado enquanto eu ainda estou vivo. Né, mas pode ir lá depois e me matar e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Né? Outras visões teológicas, às vezes, vão ter uma grande dificuldade. No nosso país, essa diluição está se tornando tão drástica que a gente está vivendo uma época onde a gente já começa a tratar tudo que é errado como se fosse culpa da sociedade. Então, o bandido é culpa da sociedade, é vítima da sociedade, e você, na defesa da sua família, na defesa da sua propriedade, na defesa dos seus irmãos, se reagir é criminoso, se reagir é bandido. Então é óbvio que isso é incoerente, é óbvio que não vai bater jamais esse conceito da guerra lícita com os valores que esse mundo está defendendo. Então, meus irmãos, no Brasil, confesso que o cerco está fechando. A perseguição religiosa não é na perspectiva de se proibir que a gente faça cultos, de se proibir que a gente fale de Jesus. A perseguição religiosa é quando a gente é forçado a renunciar aos nossos valores, né? E valores que até pouco tempo faziam todo sentido, né? Como, por exemplo, a legítima defesa. E a legítima defesa, tanto biblicamente quanto na lei, pelo menos no que está escrito, ela é não apenas para você mesmo, mas também em favor de terceiros. Quando você tem o poder de poder defender alguém de uma injustiça e não o faz, isso é pecado, isso é omissão. Né? Mas no mundo em que a gente está vivendo, esse entendimento está se perdendo cada vez mais. Então, meu irmão, que Deus nos dê graça para a gente discernindo aí como que a gente vai se relacionar, como que a gente vai avaliar qual situação é justa e necessária, como dizem as confissões de fé reformadas quando falam dessa questão aí das guerras, né? Então, nós não devemos querer matar ninguém, nem agredir ninguém, né?
Mas em muitas situações, às vezes a gente tem que se posicionar de uma maneira um pouco mais ativa. Uma vez eu arrumei uma briga na rua, gente. Meu filho tá aqui do lado me ouvindo, vai aprender mais uma agora, né? Uma vez eu arrumei uma briga na rua, eu tava na porta de um show, na porta de uma igreja em São Paulo, e aí eu vi um morador de rua espancando a mulher dele. Pensa na situação, né? E aí o que o mundo hoje em dia diz? Diz assim, não interfere, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E a gente chegou lá metendo 2 dedos no peito do cara, entendeu? E aí sabe o que o cara fez? Veio pra cima. E aí juntou a turma toda, a gente tava numa turma boa, né? Todo mundo bem apessoado, assim, tipo eu, né? E não precisou haver briga, né? Mas a gente teve que literalmente ameaçar o cara com muita ênfase ali, dizendo assim, se você continuar batendo nela, eu não vou chamar a polícia. Eu vou te quebrar aqui agora. Eu vou te bater do mesmo jeito que você está batendo nela. Porque isso não é atitude de homem, isso está errado. Né? Então você entende como é algo complicado? Às vezes eu teria que... uma outra situação que aconteceu recentemente. Eu fui no supermercado aqui há um tempo atrás, e aí eu vi um cara saindo correndo do supermercado e os funcionários correndo atrás, e aí eles pegaram no cara, e quando eles pegaram no cara e seguraram no cara, começou a cair as coisas que ele estava roubando, e ele estava escondendo dentro da camisa. Não tinha um pacote de bolacha no que ele pegou. Tinha faca, tinha tesoura, tinha um monte de coisa, tudo para vender, para fazer algum rolo, tá ligado? E aí os funcionários ficam naquela situação, porque se o funcionário agredir esse cara, é ele que dança. Não é engraçado isso? Aí eu vi aquelas pessoas, era 3 pessoas brigando com esse cara e tentando assim, eles mais apanhando do que conseguindo segurar o cara, né? E aí você fala, poxa, o que eu faço nisso daí? Eu tava de moto, eu peguei meu capacete, fui lá, coloquei num cantinho assim, dei a volta na briga e peguei o cara por trás e dei um mata-leão nele, assim, passando por debaixo dos braços, sabe? E com o joelho nas costas. Aí o cara fez um... E aí eu falei pros outros assim, pode soltar, tá seguro o cara aqui. E aí eles soltaram, não sabia quem eu era, e aí a polícia é do lado, assim, ó, é do lado mesmo, é parede com o supermercado. Eles falaram assim, não, ajuda a levar ele ali naquela salinha, nós vamos chamar a polícia ali agora. Aí nós levamos ele lá na salinha, eu coloquei ele dentro da salinha, e a hora que eu ia fechar a porta, o cara pegou e falou o seguinte, a hora que a polícia chegar aqui, você vai ver, eu vou te denunciar. Aí eu virei pro cara e falei assim, você sabe quem eu sou? E aí o cara virou e falou assim, não. Falei, então como é que você vai me denunciar? Tchau. E catei minhas coisas e fui embora. E os funcionários ficaram rindo, porque no final ninguém sabia meu nome, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia nada. Eu simplesmente fui embora. Mas é mais uma situação, é uma situação onde a gente pode intervir, a gente deve intervir, mas cada vez mais está difícil. Porque poderia acontecer, entendeu? Se eu ficasse ali esperando a polícia aparecer, de eu ser acusado de algum tipo de violência para com esse homem, mesmo eu não tendo batido nele de forma nenhuma, né? Embora não faltou vontade. Beleza, meu irmão? Que a gente tenha sensibilidade, viu? Que a gente busque aí da parte de Deus equilíbrio. E vai ficar difícil. Eu acho que vai chegar um tempo em que a gente vai ter que falar igual Pedro, né? Antes importa obedecer a Deus do que os homens diante de algumas injustiças aí que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Paz, Ari, tudo bem? Opa! Eu me chamo Marcel. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Eu vi um ditado que falou que a gente só vai encontrar homem daqui a uns dias no museu, né? Homem de verdade, que a gente não vai encontrar homem mais. E meu pai, ele falava para mim que de primeiro ele fazia algumas negociações, meu pai está com 74 anos,
e as negociações que ele fazia não tinha contrato. Então era no fio do bigode, sabe? Então era no aperto de mão, ele levava 5 mil, 6 mil cabeças de gado do outro lado do Mato Grosso, do outro lado do rio, e ele levava essa quantidade de cabeça de gado sem contrato. O cara vinha, comprava, pagava e ele levava lá. E hoje em dia a gente vê que você não pode estar fazendo esse tipo de coisa. E tem um negócio que nós aprendemos aqui, que a tecnologia avançou, mas o homem continua o mesmo, né? Agora a gente tem foguete, ultrassônico, a gente tem computador de última geração, mas que o homem continua o mesmo. Eu queria saber, então, o que está fazendo com que os homens de hoje em dia sejam tão, assim, infantis. Se é o aumento da iniquidade, entendeu? Se é esse aumento da tecnologia, o que está fazendo com que os homens sejam tão infantis? Porque se a gente fizer uma comparação dos homens de antigamente com os homens de agora, me parece que os homens de antigamente tinham um pouco mais de maturidade do que os homens de hoje em dia. Eu sempre me perguntei como é que meu avô, que foi funcionário da Estrada de Ferro na FEPASA, ali em Araraquara, como é que ele conseguiu cuidar de 9 filhos e ao mesmo tempo ir pescar de vez em quando, né? Eu falava, como? Ganhando um salário que não devia ser lá essas coisas, né? As condições realmente eram mais difíceis, mas essas condições eu acho que elas já meio que selecionavam as pessoas desde a juventude. Uma das coisas que está acontecendo e que a gente tem que perceber é que nós podemos estar criando os nossos filhos para ser pessoas moles. Isso está acontecendo. E por que isso acontece? Porque a gente tem um discurso, e esse discurso é feminino. A gente vira e fala assim, eu não quero ver o meu filho sofrer aquilo que eu sofri. Olha, se você não quer que o seu filho sofra o que você sofreu, então você não está querendo que ele seja o homem que você é. Não tem jeito, o seu filho tem que sofrer, o seu filho tem que enfrentar as lutas dele. Você não pode poupá-lo dessas lutas. E eu creio que isso é o grande problema que a gente está enfrentando. A nossa geração, você falou que seu pai tem 74, meu pai fez 71 esse domingo agora. Então a nossa idade deve estar perto aí, né? O que acontece? A nossa geração já foi poupada perto da geração dos nossos pais. Os nossos pais, na infância e na adolescência deles, sofreu muito mais do que nós sofremos. Mas então, vamos pensar daqui para frente. Como que nós estamos nos relacionando com os nossos filhos? Então nós precisamos assumir aí uma responsabilidade de, primeiro, sendo esses homens de Deus, a gente ser uma referência. Então o resgate não é só para resolver os nossos problemas, é para poder mostrar o que é um homem num mundo que está carecendo de referência. E segundo, nós não podemos poupar os nossos filhos, muito pelo contrário. Quem quer salvar o filho, quem quer trabalhar para o filho ser feliz, é a mãe. Isso é fato. Não é à toa, até como a gente já falou aqui anteriormente, que a igreja é mãe, a igreja é feminina. Nós somos gerados, nutridos, amamentados no seio da igreja. O Calvino falava isso, ele falava assim, se Deus é o nosso pai, então é como se a gente dissesse que a igreja é a nossa mãe. Então precisamos tratar ela com toda a reverência, com toda a honra. É genial isso, né? Agora, se a mãe entende que o propósito da vida é fazer o filho ser feliz, o que o pai deveria entender? O pai precisa educar o seu filho para morrer. O pai deve educar o seu filho para morrer. O que é morrer? É entender que nós estamos aqui para dar nossa vida. Nós não estamos aqui, você vai trabalhar com isso, você vai ser feliz. Você tem que ser feliz, quer as condições estejam boas, quer as condições estejam ruins. A nossa felicidade não está atrelada a condições. A gente vai ralar e vai fazer as coisas acontecerem. O que é morrer? Morrer não é morrer só. Morrer é morrer um pouco por dia. Porque não é isso que um homem tem que fazer. Se a gente não der a vida pelo trabalho, pela família, pelo casamento e até pelos nossos filhos, as coisas não acontecem. Então, meus irmãos, eu creio que essa crise que nós estamos enfrentando é porque as condições foram se tornando mais favoráveis. E aí tempos fáceis, né, geram homens fracos.
Essa é a verdade. Então, o que nós precisamos fazer? Como que nós podemos resgatar isso? Começando em nós, como referenciais, e, ao mesmo tempo, a gente não tirar a responsabilidade dos nossos filhos a respeito das coisas que ele tem que fazer. Né? É possível? Eu creio que é possível, sim. Então, a tecnologia, quando ela está dissociada da responsabilidade, ela só aliena, ela só gera um sujeito cheio de informação, mas desprovido de conhecimento, de sabedoria, de como lidar com a informação. Então, que a gente possa ser esse testemunho vivo e a gente possa, aí, ao invés de ficar poupando os nossos filhos, a gente submetê-los à força mesmo, a uma jornada onde eles sejam formados e edificados como homens. Então, sabe aquele negócio de você sair de casa, virar para o seu filho e falar, olha, você é o homem da casa? É isso mesmo. Tem que pôr pressão. É na pressão que a gente é forjado, é na pressão que a gente se torna esse homem que Deus nos fez para sermos. Beleza? Próximo. E aí, Ari, beleza? Tudo bem? Bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O que você acha melhor para um homem? Uma 9mm ou uma .40? Brincadeira, eu quero saber a sua opinião sobre isso aí. O homem ser portador de uma arma de fogo. Qual a sua ideia sobre isso? Vamos lá, eu prefiro a .40, né? Os caras falam que Glock é arma de menina, né? As 9mm. Vamos lá. Eu acho que a questão da legítima defesa, ela é algo que faz parte do pacote do que nos está sendo tirado. Eu não acho que todas as pessoas possam ou devam portar arma. Não é essa a minha visão. Tanto que a galera até fala, os caras falam assim, então, agora facilitou você poder ter a posse de arma e poder ter uma arma em casa, né? Porque agora as regras ficaram um pouquinho mais claras nos últimos anos, né? Falei, aí os caras, e aí, você já tá fazendo os corre? Falei, não. Aí eles, por quê? Eu falei, porque eu não preciso. Falei, velho, eu moro num lugar realmente muito tranquilo, né? É óbvio que por uma questão de prudência seria melhor ter e não usar do que precisar e não ter, né? Faz todo sentido. Mas eu ainda acho que no meu contexto é desnecessário. O que eu acho dessa questão da arma, do porte de arma, né? Da posse de arma e também, eu acho que não é sobre arma ou sobre legítima defesa, é sobre exercício de liberdade. Nós estamos vivendo numa época onde a gente está sendo alienado da nossa responsabilidade em todas as coisas. Em todas as coisas. Tanto que você quer ver uma coisa, eu sou contra esses projetos sociais que o governo faz, não que eles não devam existir, mas do jeito que eles funcionam. E não é desse governo ou do governo passado ou do anterior, não. Eu acho que a premissa está equivocada. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo a Bíblia falando assim, aquele que não trabalha, que também não coma. E, no entanto, como que a gente trabalha auxílio social quando a gente vai pensar em qualquer coisa que é feita pelo governo? O auxílio social vem para a pessoa que não está trabalhando. Eu acho que a gente não deveria necessariamente premiar quem não trabalha. Eu acho que a gente deveria prover trabalho e, obviamente, prover os recursos dissociando uma coisa da outra, né? Então, por quê? Porque senão a gente vai ter essa tendência de falar assim, para que eu vou arrumar um emprego se eu posso ser ajudado de alguma forma? Então, a gente está sendo alienado. Na questão da nossa defesa, é a mesma coisa. O que o governo diz para você? Diz assim, não, eu é que vou cuidar, o papai Estado vai cuidar da sua segurança. Com relação à sua saúde, não, o papai Estado vai cuidar da sua saúde. E ele faz isso tão bem, mas tão bem. O SUS, gente, é um sistema maravilhoso. O único problema é as roubalheiras, né? Mas a teoria dele é linda, né? Agora, o que acontece? Na hora que você precisa mesmo do negócio, você vai lá e paga uma Unimed, paga R$1.000 por mês para ter um plano de saúde. Por quê? Porque quando você precisa do SUS, nem tudo você consegue no tempo que você precisava. E a educação, então? A educação pública é o slogan da Universidade Federal, né? Eu estudei na Federal aqui de Uberlândia, é o slogan da porta, né? Universidade pública, gratuita e de qualidade.
Aí quando eu saí da pública, eu fui para uma particular, para fazer outro curso, né? E aí sabe o que eu descobri? Que era pública, que não era gratuita, porque aquilo lá é pago com o dinheiro dos nossos impostos, e que não era tão de qualidade quanto eu achava que era quando eu era estudante de engenharia na Universidade Federal. Entendeu? Porque quando eu fui para particular e descobri que lá eu podia pressionar porque eu estava pagando, né, eu percebi que o padrão era outro. Agora, o que o Estado está dizendo? O Estado diz assim, não, o melhor que tem é aquilo que eu estou dando para você. Então, meus irmãos, eu não estou até batendo aqui na política pública, eu estou batendo nessa questão deste paternalismo, de alguém que está aí dizendo que vai resolver os seus problemas. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito que o homem tem que ser responsável pela sua casa, tem que ser responsável pela sua igreja, pela sua rua, pelos seus vizinhos, pela sua família, em todos os aspectos, em todas as situações. O governo não queria deixar a gente estudar com os filhos da gente em casa, porque ele diz que coitado dos nossos filhos se não puderem ir para a escola. Aí veio a pandemia agora e mudou tudo que a gente sabia, né? Meu filho estuda aqui no computador, aqui do lado do meu, né? E vou falar um negócio para você pergunta para ele se ele quer voltar para a escola, ele fala assim, podia ser assim para sempre. Tá bom demais esse negócio aqui em casa, né? E eu tô fazendo o quarto ano pela segunda vez, né? Porque ele tá fazendo o quarto ano e eu tô fazendo junto aqui, né? Porque eu tô do lado, eu tô ouvindo o que a professora tá falando. E de vez em quando você acha que aquilo que a professora tá falando, eu não faço meus comentários aqui, fala assim, ó, isso que a professora falou não é bem assim. Você aprende o que ela tá falando para fazer prova, entendeu? Mas tá vendo? Agora, como que o Estado vai tratando isso tudo, né? Como que a nossa sociedade está tratando isso tudo? Ela aliena. Ela fala que você tem que deixar alguém educar seu filho, alguém cuidar do dinheiro dos impostos, porque vai fazer o melhor para você. Isso é papo furado, gente. Aí na vida da igreja a gente faz a mesma coisa. A gente terceiriza a responsabilidade. Não, o pastor vai resolver o problema de conhecimento bíblico. As veinhas da oração lá vai resolver o problema da intercessão. Os irmãos que têm dom vai cuidar dos moradores de rua e das prostitutas. E eu não, eu venho para o culto e dou dízimo. Mas, pelo amor de Deus, irmãos. Então, o ser homem está sendo diluído, está sendo enfraquecido. A gente deveria estar brigando em todas as trincheiras aí por aquilo que é correto. Ari, a gente vai fazer a última pergunta, tá? E depois nós vamos orar. Pode fazer a pergunta? Boa noite, Ari. Boa noite. Achei que você não estava ouvindo a gente. Tô sim. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a masculinidade tóxica. Eu particularmente cresci em um contexto assim, totalmente desestruturado e às vezes acaba aprendendo a ser homem de forma errada, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente sobre essa masculinidade tóxica e como a gente pode fazer para resgatar os valores que de fato importam e que foram explicados e ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, vamos lá. O conceito de masculinidade tóxica é tudo que está associado a duas coisas. A aparência, mas que é destituída de essência, ou então aquilo que é a estética desprovida da responsabilidade. Então, tudo que parece ser masculino, mas não tem compromisso com o verdadeiro ser, vai se tornando uma idealização. E a idealização é tóxica. Por quê? Porque a idealização trabalha com algo que não é real. Então, eu começo a me portar como se eu fosse homem do jeito que você não é homem. Então, por exemplo, eu estou com uma camisa aqui, ó, que é uma camisa de músculos, ó, tem até mamilos na camisa, ó. Tá ligado? Então eu boto uma roupa de que eu sou super musculoso nada mais propício para uma reunião de homens, né? Do abdômen trincado, e dali um pouco a gente começa a desdenhar uns dos outros a partir da referência, entendeu? De que ser homem seja esse tipo de coisa. Isso vai fazer com que outras pessoas tenham crise no seu entendimento acerca da sua identidade, porque o cara vai olhar para o meu perfil físico e vai achar que ele não é homem simplesmente porque ele não está tendo os mesmos atributos físicos que eu tenho. Então, isso é tóxico, isso é um problema. E a segunda coisa que eu falei, né? Então, primeiro essa questão da estética, e o segundo
é sobre como a gente valoriza essa aparência sem a responsabilidade. Como que isso acontece? Isso acontece quando a gente se porta, então, como esse homem estético, mas que não promove o ser masculino no mundo. Então a gente começa a assumir um protagonismo dizendo que nós somos essa referência de ser homem, mas a gente não consegue ter uma postura empática com relação aos outros homens que estão ao nosso redor. A gente está sempre em competição. Gente, competição é natural do masculino, isso faz parte, mas a gente tem que entender que, embora a gente sempre quer ganhar, não existe racha de futebol entre homens amistoso. Isso é papo furado. A gente entra no campo para ganhar, velho, e não interessa se é final da Copa do Mundo, é ser apelado no acampamento da igreja. Quem falar que joga para brincar, não joga. Essa é a verdade. Eu posso estar jogando para o ímpar, sinuca, pibolinho, o que for. A gente joga para ganhar. No entanto, o que a gente quer? A gente quer o troféu? Não. A gente quer jogar. A gente quer estar junto com as pessoas. A gente quer a promoção. E quantas vezes você está jogando futebol lá com os irmãos e um cara fez um gol contra o seu time, mas o gol foi tão espetacular, mas tão espetacular, que até você aplaudiu, até você comemorou. Isso é um senso da masculinidade que muitas vezes as pessoas não percebem, que também tem que ser inerente ao nosso ser. O que é? A gente valorizar a vitória independente de quem vai vencer. A gente se estimular mutuamente a ser homem, entendendo que nós precisamos ser referência uns para os outros. Então, quando eu ver o meu irmão agindo como homem, eu vou lá e parabenizo ele. Quando ele faz o contrário, eu vou lá e cobro dele, eu pressiono nesse sentido. A masculinidade tóxica, ela é só estética. Então, ela não tem esse compromisso. Ela até se ofende quando o outro também é homem. E aí, então, ela gera essas coisas que mais deixam feridas nas pessoas do que propriamente gera virtudes. Então, você falou, por exemplo, do ambiente desestruturado familiar, né? Acontece muito de, às vezes, os nossos pais ou algumas outras figuras masculinas, né, virar pra gente e falar assim, não, você não é homem. Né? E aí isso começa a colocar em xeque no nosso entendimento. Então, eu não devo falar isso com meu filho, nem com nenhum outro homem, porque eu vou te falar um negócio. Há dúvidas, biblicamente, que meu filho é homem? De maneira nenhuma. Então, mesmo se ele tiver dúvidas, eu tenho que lembrá-lo do que a palavra de Deus está dizendo, porque a palavra de Deus é mais verdade do que o que ele sente, do que o que ele sabe. Né? Então, eu vou tratar o meu filho como homem, vou exigir dele como homem, vou pressioná-lo para ser como homem, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus o fez homem. Então, a minha masculinidade, embora ela é áspera, porque faz parte da nossa natureza, ela é em favor. A minha briga é em favor. Agora, se eu ficar exaltando o homem que eu estou dizendo que eu sou, e eu não conseguir ser esse protagonista para estimular ele a ser o homem que ele é, que Deus fez ele para ser, aí a gente tem essa masculinidade tóxica. Então, é o homem que parece, mas no fundo não é. Ele compete com a esposa dele, ao invés dele conseguir ser aquele que se necessário, dá a vida pela sua esposa. Né? Como Cristo fez pela igreja. Né? Então, se você for colocar nessa relação moderna da masculinidade tóxica, você vai ver que Jesus é firme com a igreja. Ele não cede aos caprichos da igreja. Muito pelo contrário. Mas ele garante que a igreja vai chegar lá, porque ele está trabalhando para isso acontecer. Bênção, meus irmãos. Maravilha, Ari. Cara, foi um tempo muito legal, produtivo pra caramba. Você conseguiu trazer algumas coisas aqui que a gente estava precisando ouvir mesmo. Principalmente no que diz respeito a essas estruturas, né? Que de maneira sutil vai se instalando, por exemplo, da questão do feminino para as crianças, quando na verdade poderia também ser o masculino. E a gente tem uma crise danada na igreja de professoras. Você arrumou um monte de professor aqui hoje, cara. É a crise de todos nós, viu, meu amigo? É a crise de todos nós. Estou falando para as professoras que eu preciso arrumar mais 4 meninas para elas poderem ter um pouco mais de tranquilidade. Não, eu estou precisando de 4 homens. Rapaz,
eu tenho um amigo, ele é pastor da 8ª Presbiteriana, lá em Belo Horizonte, chama Bruno Barroso. Ele também trabalha como palhaço, faz capelania hospitalar. Ele é, tipo assim, o líder do ministério infantil dessa 8ª Igreja Presbiteriana, que é do Jeremias Pereira, igreja grande lá em BH. Ele é o líder do ministério infantil. Você tem que ver o trabalho desse cara. E aí eu falo para ele, eu falo assim, mano, e as mulheres? Aí ele fala, não, a maioria é mulher. Só que é muito interessante. Porque esse cara, ele faz isso. Você vai ver o Instagram dele, só tem Rambo, He-Man. Pensa aquelas coisas que fez parte da nossa infância. Ele pega e fala assim, essas coisas têm valor didático. Né? E aí você vai vendo o testemunho, como esse ser homem tem peso. Então eu acho que a gente precisa se espelhar nesses testemunhos para a gente assumir um protagonismo maior na nossa geração. Porque senão, meus irmãos, os nossos filhos vão crescer carentes de referenciais. Maravilha. Ari, nós vamos orar agora. Você pode orar por nós aí. Amém, vamos orar. E até a próxima, né? Tamo junto aí, viu? Segunda tô que vendo vem, eu tô vendo se ano que vem eu faço uma agenda no primeiro semestre mais pro sul, né? E aí eu devo ir de carro. Aí se rolar depois eu entro em contato, a gente combina alguma coisa na volta, que eu iria passar em Campo Mourão, que eu tenho amigos lá, e aí de Campo Mourão para aí é um pulinho, pô, a gente combina alguma coisa. O Paulo, segunda-feira é ele vai encerrar aqui o De Homem para Homem. Bênção. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez por a gente poder estar reunido no teu nome. Apesar de toda essa distância, a gente está tendo aí uma grande oportunidade, um privilégio, né? De entender que a distância não dilui a nossa responsabilidade, o nosso compromisso e a nossa intimidade. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, abençoar a minha vida, a minha família, abençoar todos nós que somos homens, para que possamos refletir a respeito do nosso papel diante do reino do Senhor, da sociedade, do trabalho, da família, para que o Senhor seja glorificado. Se há alguma crise no nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no sentido de trazer à luz mesmo essa crise, para que a gente, na Sua palavra, Senhor, possa encontrar então um direcionamento claro, conciso e coerente, para que o mundo possa glorificar ao Senhor através do exercício da nossa masculinidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Ari. Deus abençoe, garoto. Deus abençoe. Até mais. Boa noite. Até mais, irmãos. Espera aí só um pouquinho vocês aqui, pessoal.